Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 4 de junho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25. Só um parêntese, lembrando que este evangelho que vamos meditar agora é o evangelho da manhã. Sim, porque à noite é outro evangelho. Por quê? Porque à noite iremos celebrar a vigília de Pentecostes, tá bom? Então será outro evangelho. Mas o evangelho da manhã é este. João 21, 20 ao 25, que diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas, todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, deste sábado, é a continuação do Evangelho de ontem, né? Ontem Jesus perguntava e perguntou por 3 vezes a Simão Pedro se ele o amava. Jesus deu-lhe a missão de apacentar as suas ovelhas. No final do Evangelho de ontem também, Jesus ele disse: Quando fores velho, estenderás as mãos a outro e te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. E o evangelho de hoje, que é a continuação, fala que Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o discípulo amado. E Pedro pergunta: Senhor, quem é, Senhor? Ou melhor, perdão. Pedro virou-se e viu atrás de si outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? É interessante essa pergunta de Pedro. Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Interessante essa preocupação de Simão Pedro, né? A respeito do destino do discípulo amado. Ora, Jesus respondendo: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Então, o destino do discípulo amado pertence a Jesus, assim como o meu e o seu destino pertence a Jesus. Mas no evangelho de hoje, também, Jesus diz algo muito importante, né? O Evangelho diz algo muito importante. E o que é? O Evangelho diz assim que o Evangelho termina: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Ou seja, o próprio João, o discípulo amado. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E olha como é que termina o Evangelho. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso
que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. A pergunta é: tudo que Jesus fez e ensinou está na Bíblia? Está escrito? Não. O Evangelho de São João mostra que não. E ele, São João, ele é testemunha. É ele que está dizendo. Olha, é como se ele dissesse aqui: olha, eu não escrevi tudo. Ele próprio está dizendo aqui: Jesus fez ainda muitas outras coisas que não estão escritas em lugar nenhum. Que coisas que ficaram com os apóstolos. Coisas que ficaram com os apóstolos. E é importante refletir sobre isso, por quê? Porque ainda hoje tem muita gente com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que só crê no que está escrito. Nós sabemos que a Igreja Católica não é assim. A Igreja não crê somente no que está escrito, somente no que está na Bíblia. A fé da Igreja Católica é fundamentada e é baseada num tripé. Que tripé é esse, padre? Nunca ouvi falar. Eu digo para você: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Meu povo, lá no início da era apostólica, não existia a Bíblia como nós temos hoje. Por exemplo, a pregação era oral. Eles não tinham a Bíblia na mão como nós temos hoje e liam as leituras como nós lemos na missa. A pregação era oral. Se falava de Jesus por palavras, não tinha escrito. Somente depois de alguns anos é que começou foi percebendo a necessidade de se escrever tudo, até ser formada a Bíblia como nós a temos hoje. Mas então, para que você entenda que nem tudo está escrito, e isso que eu estou afirmando é o que São João está afirmando no Evangelho. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então, nós católicos não acreditamos só no que está escrito. Nós acreditamos no que está escrito, nós acreditamos na sagrada tradição, ou seja, na tradição oral que veio dos apóstolos, e no sagrado magistério da igreja. Este é o tripé da igreja, né? O tripé da igreja: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Depois você procura aprofundar mais, tem tanta coisa na internet boa que explica essas três dimensões da nossa fé. Procure se aprofundar. O próprio Catecismo da Igreja Católica, leia, se aprofunde, procure entender melhor. Seja um católico consciente da sua fé. Seja um católico consciente da sua fé. Não seja um católico ignorante. Seja um católico instruído na fé. Tem tanto católico que diz que é católico e não conhece a sua fé, que não conhece a fé da igreja. Que possamos aprofundar, crescer no conhecimento da nossa fé católica. Que sejamos bem formados, que sejamos bem instruídos na fé da igreja, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.